Oi, pessoal. Vamos, nessa apresentação, falar sobre a física do século XX, né, como passar da história para a sala de aula. Eu vou dar um exemplo de como a gente faz a transposição da história da física do século XX, de um tópico da história da física do século XX, para uma aula no ensino médio. Antes disso, eu já tenho falado isso em outras apresentações, né? Existe no Brasil uma expressão que está sendo muito usada já faz alguns anos, que é física moderna e contemporânea. Essa expressão, embora não esteja estritamente errada, ela causa muita confusão. Eu tenho visto muitos trabalhos que a pessoa diz aplicação de física moderna e contemporânea no ensino médio. E quando você vê o trabalho trata-se sobre, sei lá, modelo de Bohr, né, ou relatividade restrita no ensino médio. Isso não é física contemporânea, isso é física moderna. Então, a expressão física moderna contemporânea dá a ideia de que existe uma coisa que é física moderna e contemporânea. Na verdade, você tem física moderna e física contemporânea, né? Essas são as expressões mais apropriadas. Eu tenho uma alternativa para isso, eu vou daqui a pouco apresentar, certo? Então, para mim, o mais apropriado, ao invés de usar física moderna ou física contemporânea, sempre causa confusão do que é uma e do que é outra, quando é que uma termina e a outra começa. Então, eu acho que nós temos a terminologia física moderna, de um modo geral, é lá no final do século XIX. Então, mas eu acho que uma terminologia mais apropriada seria falar de física do século XIX, a física do século XX e a física do século XXI. E essa física do século XXI é o que é tipicamente a física contemporânea. Física contemporânea, pelo próprio nome, né, é a física que se faz atualmente, né? Bom, o que se faz atualmente, o que fez o mês passado não vale, o ano passado não vale, há 2 anos. Qual é o limite desse atualmente, né? Então, como eu sempre gosto de ter as coisas um pouco muito racionalista, né? Então eu acho que deveria melhor se uma física clássica, chamar a física clássica até o final do século XIX, e a partir do século XIX, né, é o comecinho ainda, é física clássica, eu sei que se fala física clássica, porque a física moderna, digamos, eu posso dizer que a física moderna surge com a descoberta do raio-x, eu costumo dizer isso, né? Mas, então, todo o que vinha antes daquilo foi a preparação para a descoberta do raio-x. Então, eu acho mais apropriado falar em física do século XIX, física do século XX e física do século XXI. Né? E aqui eu vou tratar de um tópico do século XX. Se eu não fizesse essa classificação século XIX, XX e XXI, esse tópico que eu vou tratar aqui do século XX, eu ia dizer que é a física contemporânea. Tá certo? Mas, enfim, não quero discutir muito detalhe essa questão. Tá certo? Mas, de qualquer forma, eu quero só ratificar, né, que essa expressão física moderna contemporânea é uma expressão tipicamente brasileira. Ela não aparece na literatura internacional. Ela aparece em abundância na literatura brasileira, mas não na literatura internacional. Tanto que eu fiz uma rápida pesquisa no Google acadêmico, né, e botei a expressão, botei em inglês para incluir toda a literatura internacional, né? Então, a expressão chama-se Modern and Contemporary Physics. Essa é a expressão de busca. Teaching Modern and Contemporary Physics. E aí, então, assim, com essa expressão aí, o Google acadêmico recupera 518 documentos. A maioria é artigo, pode ser livro, né? Eventualmente pode ser patente. Eu não fiz nenhuma restrição. Então, enfim, 518 documentos. Pois bem, os 3 primeiros documentos são de brasileiros, né? E não aparece nenhum documento, nenhum artigo escrito por estrangeiro até o 50º documento. Eu não olhei mais do que isso. Quando chegou no 50, no 50º, eu parei. Até lá não tinha nenhum autor estrangeiro publicando com essa expressão de busca, Teaching Modern and Contemporary Physics. Né? Então, portanto, essa expressão é a expressão tipicamente da literatura publicada no Brasil. Né? Agora, se ao invés de botar Modern and Contemporary Physics, eu ponho Modern Physics,
né? Teaching Modern Physics, aí os 3 primeiros artigos são de estrangeiros, né? Tá certo? São de estrangeiros. Quando é que vai aparecer os brasileiros? Bom, o primeiro brasileiro que aparece é um artigo do Pietro Colla, né? Que ele estuda física moderna nas escolas brasileiras, então é o 39º artigo recuperado pelo... o Google Acadêmico recupera 62.200 documentos. Portanto, 62 mil contra, quanto é que era o outro lá? 518. Portanto, com o termo só Modern Physics, tem 62 mil documentos. Com o termo Modern Physics contemporâneo, só tem 518. E tendo em conta que muitos desses 518 trata de moderna e contemporânea física, não no contexto do ensino, mas no contexto de outras aplicações tecnológicas e tal, né? Por isso que eu botei o teaching ali na frente. Okay? Então, se eu boto só Modern Physics, portanto, tem 62.200 documentos, né? Os primeiros são de estrangeiros, né? O primeiro brasileiro vai aparecer na posição 39, depois na 40 aparece outro brasileiro, e depois na 46 aparece outro brasileiro, tá certo? E isso eu fui até o 100º lugar, tá certo? Bom, então, portanto, a quantidade enorme de artigos brasileiros que são em física moderna e contemporânea, né, não é recuperada pelo Google Acadêmico da forma física moderna recuperada, né, e contemporânea. Então, agora, se você bota física contemporânea, ou em inglês, né, Teaching Contemporary Physics, tá certo? De novo, esse aparece nos estrangeiros. Então, os 3 primeiros estrangeiros estão aí, né? O primeiro brasileiro vai ser o 17º, né? O segundo é o 25º e o terceiro é o 45º. Até os 50 só aparecem 3, né? Então, portanto, o termo física moderna e contemporânea que eu contesto, que eu acho que não é apropriado, é um termo inventado por brasileiros que não é na literatura internacional não é usado. E é inadequado mesmo, causa confusão. Tá certo? Então, tá ok. Então, vamos para frente. Agora vamos discutir. Se discute muito física moderna e contemporânea no ensino médio, o que é um equívoco, porque, de um modo geral, se fala em física moderna e não em física contemporânea no ensino médio. Tá certo? Então, deveria ser traduzido como física moderna no ensino médio ou física contemporânea. Você pode falar sobre buracos negros, né, sobre ondas gravitacionais, que são assuntos tipicamente contemporâneos. Tá certo? Mas como eu resolvi começar a usar a nomenclatura, a física do século XX, do século XIX, do século XX, do século XXI, né, então aqui eu vou tratar do século XX. Como é que se introduz física do século XX no ensino médio, sem alterar a estrutura curricular em vigor, né? Porque não adianta se fazer uma proposta belíssima, né? E que não possa ser usado porque a estrutura curricular em vigor é completamente diferente. Né? Então, você vai como a estrutura curricular está muito vinculada aos exames, né, o Enem e tal, né, o vestibular nas universidades que existem, enfim, aos exames nacionais. Então, você tem que obedecer a estrutura curricular em vigor da escola, ou pela legislação do Ministério da Educação, etc. Então, a questão é que não adianta muito você fazer um belo produto educacional com um conteúdo muito interessante que chega completamente fora da estrutura curricular em vigor no colégio. Então, essa é a pergunta, como é que se introduz? Tá certo? Como eu escolhi, então, vamos lá, eu estou usando como estrutura curricular legal a Base Nacional Curricular Comum Curricular, BNCC, tá certo? Então, eu fui lá no arquivo da BNCC e olhei o 3º ano do ensino médio. Okay? Então, está aqui o 3º ano do ensino médio, está aqui os tópicos, está aqui as disciplinas, né? Está aqui os assuntos, né? Matéria, radiação, sistema de processo, etc, etc. Bom, aí desse texto aqui, eu extraí quais são as palavras-chave que tem aí mais importância, certo? Então, e aí estão aqui as palavras-chave. Essas são as palavras-chave que aparecem no 3º ano, na parte de física do 3º ano da BNCC.
tá certo? Então, tem lá matéria e radiação, tem lá núcleo atômico, tem lá radiação alfa e radiação beta, tem lá força nuclear forte, tem lá a natureza dual da radiação e da matéria, tem lá processo de decaimento, tá certo? Bem, então, tudo isso tá na estrutura da BNCC para o terceiro ano do ensino médio. Okay? E onde é que a gente vai tratar esses tópicos que estão aí? A gente trata esses tópicos que estão aí, né? A gente trata esses tópicos que estão aí na física nuclear. Né? Então, a física nuclear, na verdade, ela começa no século XIX, né? A física nuclear não era física nuclear quando a radioatividade foi descoberta. A física nuclear só começa a ser física nuclear nos anos 20, certo? Então, mas tem toda a fase da descoberta da radioatividade em 1896, né? E vai entre o século. O próton só foi identificado, reconhecido, em 1919. Certo? Então, é a partir daí que, de fato, você tem o que se chama de física nuclear. Mas a física nuclear só se estabeleceu mesmo como tal nos anos 30. Certo? Então, ela tem toda uma fase que vem lá de 1896 até 1930. Certo? Então, essa física nuclear ela começa, então, no século XX, no século XIX, e tem um ponto de inflexão no século XX, com a descoberta do próton, nêutron e a da fissão nuclear. Então, é esse tópico aí que a gente pode ensinar, pode abordar no ensino médio, no terceiro ano, não é? Porque isso está previsto na BNCC. Então, vejamos como é que a gente vai fazer. Eu gosto muito, e eu escrevo muita divulgação científica. Os meus textos de divulgação científica, eu sempre escrevo com três objetivos. Um é descrever os conceitos corretamente. O segundo é descrever isso para um grande público, né? E como se chama de leigo, tá certo? E depois é descrever isso de uma certa forma que possa ser usado em transposição didática para o ensino médio. Então, por exemplo, esse artigo aqui é um ensaio que eu escrevi para o Estado de São Paulo, né? Na coluna que eu tenho no Estado de São Paulo, né? Que chama no Estado da Arte, que é a questão do Prêmio Nobel que a Lise Meitner não ganhou em 1944 sobre a descoberta da fissão nuclear. Então, esse ensaio ele serve para ser feito uma transposição didática e usado com alunos do ensino médio, tá certo? Então, o que eu vou tratar daqui para frente é como é que ele seria usado, tá certo? Então, como é que você faz? Primeiro, esse tipo de ensaio ele pode ser usado a partir com uma abordagem multidisciplinar. Ele pode ser usado com aluno do terceiro ano com abordagem multidisciplinar. Por exemplo, os alunos podem ler o ensaio, né? E depois da leitura, eles podem trabalhar com o professor de português, né? que vai trabalhar exercício de interpretação de texto, né? Correção gramatical do texto, estilo lateral. Então, quer dizer, o professor de português vai tratar os seus assuntos de português que ele dá, na tecnicidade da sua disciplina, né? Com um exemplo de um texto, que é o ensaio. Certo? Da mesma forma, o texto pode ser lido numa aula com o professor de história, porque o texto discute a questão da fissão nuclear, que foi descoberta em 1939, o Prêmio Nobel veio em 44, né? Então tem todo o desenvolvimento da física e da química daquele período, né? Que é justamente o período da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, o professor de história pode trabalhar o texto contextualizando aqueles eventos científicos no cenário da Segunda Guerra Mundial. Certo? Bom, e pode ser usado por química, porque tem questões de descoberta de novos elementos, né? E de radioquímica, tá? E obviamente, na disciplina de física, porque vai discutir esses fundamentos da física nuclear, que é uma passagem da física moderna, passando pelo modelo de Bohr, né? Até chegar na física nuclear depois da equação de Schrödinger. Okay? Então, o ensaio permite que você faça uma abordagem multidisciplinar. Tá certo? Então, uma coisa que
que se pode discutir, né? Está lá no texto, né? É, qual é o critério usado pelos comitês do Prêmio Nobel para definir as premiações, tá certo? Então, está lá no texto isso discutido. Eu só botei aqui como um exemplo. Eu não tem um critério, mas você pode discutir as várias alternativas, lá no texto tem. Por exemplo, tem algumas injustiças, claramente. Por exemplo, o caso do César Lattes, o caso do César Lattes, ele pode ser mencionado, e há uma literatura ampla, é um brasileiro, então, quer dizer, isso pode despertar o interesse também dos alunos do ensino médio, né? Então, o prêmio, então eu disse que o prêmio foi por causa da descoberta da fissão nuclear, o prêmio foi em 44, mas a descoberta foi em 39, né? E o que é que se pode, e lá no texto tem umas discussões, se fala lá em o texto não é um texto, o ensaio publicado no Estado de São Paulo não é um ensaio didático, é um ensaio para o grande público, né? Então, é um ensaio de divulgação científica. Então, lá, os fundamentos didáticos, como são dados em sala de aula, não são apresentados, né? Mas lá se fala em núcleos pesados, se fala em fissão nuclear, então é isso. As palavras-chave que são discutidas lá no ensaio que serão utilizadas na transposição para o ensino médio, né? Então, para discutir os termos que estão no ensaio, né? Aí, então você entra para discutir a física nuclear. Eu fiz um mapa de física nuclear aqui. Obviamente que cada professor vai avaliar quanto tempo a pessoa tem em sala de aula para discutir isso, né? Então, se é possível ou não discutir com algum detalhe todos os termos desse mapa conceitual. Esse mapa conceitual é um mapa bastante genérico, bastante geral e bastante elementar, né, da estrutura da física nuclear, tá certo? Então, está lá, a física nuclear. A física nuclear surge de dois, se você quiser, tem muitos experimentos que são desenvolvidos, muito trabalho publicado, mas ela tem duas raízes na física nuclear. Uma é a descoberta da radioatividade, lá em 1896, né? A partir de 96. Logo depois, tem os experimentos de Rutherford, que ele fez no final do século e entra neste século, né? E entra nesse século no século XX, tá certo? Então, essa coisa vai aqui, tem as datas, tá certo? Tem as datas aqui, e aí vai em 1919, 1911, né? De 1908 a 1911, o Rutherford faz aqueles experimentos de espalhamentos de partícula alfa e tem a ideia do modelo que o Bohr desenvolve. E o Bohr publica o trabalho em 1913, tá certo? Aí, o que o Rutherford mais fez durante todo esse período dele, lá, ele bombardeava materiais com partículas alfa, né? Com partículas alfa. Bombardeava e via o resultado que dava, e daí inferia o que estava lá no material. Foi assim que ele descobriu a ideia do modelo nuclear, uma coisa muito concentrada, uma massa enorme, num espaço muito pequenininho. Isso é um modelo, essencialmente um modelo que o Bohr, que era o aluno de pós-doutorado dele, que o Bohr desenvolveu, ficou conhecido como modelo de Bohr. Continuando com esses estudos, em 19, o Rutherford descobre o próton. Então, ele tinha descoberto, o elétron tinha sido descoberto em 1897 pelo Thomson, né? O Rutherford faz um modelo, então um núcleo onde tem carga positiva em volta dele, os elétrons, que já era conhecido, ficam girando, mas dentro do núcleo é uma carga positiva enorme, de massa enorme, mas ninguém sabia o que era. E em 19, o Rutherford descobre, é o próton que está lá dentro. Tá certo? Bom. Mas em 19, quando ele descobre o próton, ele desconfia que lá dentro também tem uma partícula neutra, de massa parecida com o próton. Ele chuta isso, né? Mas não fez experimento tal. Em 32, que era um colaborador dele, foi estudante dele, colaborador, o Chadwick, em 32 ele descobre o nêutron. E quando descobre o nêutron, aí, então, ao invés de se usar a partícula alfa para bombardeio, passou-se a usar o nêutron. Foi o Fermi que teve essa ideia. Então, logo depois do Chadwick descobrir o nêutron,
o Fermi, na Itália, começou a usar o neutro para bombardear urânio. Né? Então, e aí começou a descobrir coisas importantíssimas. Né? E o primeiro trabalho que ele publica com seus colaboradores foi em 1934. E em 1934, então, a Lise Meitner, vê esse trabalho, convida o RAM para trabalhar. O RAM e a Meitner tinham trabalhado desde o início do século passado, desde o início do século. Mas desde 1925, aqueles dois não trabalhavam juntos, cada um seguia a sua vida. O RAM trabalhava com radioquímica e a Meitner trabalhava basicamente com processos fundamentais de física. Né? Então, quando ela viu esse resultado lá do Fermi, achou muito interessante, convidou o RAM para eles retomarem a colaboração, a parceria. E começaram a fazer experimentos também. Né? E em 1938, bom, aí quando é em julho de 1938, então a Meitner, o RAM e o Strassmann começam a fazer esses experimentos. A Irene Curie também faz experimentos nesse período na França. Né? Quer dizer, repetindo os bombardeios do urânio com neutro. Aí, em julho de 1938, a Lise Meitner, que era judia, era austríaca, judia, a Alemanha, o Hitler invadiu a Áustria, e aí ela ia ser perseguida por ser austríaca. Então, ela fugiu. Ela trabalhava na Alemanha, mas ainda não tinha sido incomodada, porque na Alemanha ela não trabalhava no laboratório independente, não trabalhava no governo, então não estava sendo perseguida pelo nazismo. Mas quando o nazismo tomou conta da Áustria, aí sim, como sendo austríaca, ela podia ser presa. E ela fugiu para a Suécia. Isso em julho. Quando foi em dezembro, o RAM e o Strassmann fizeram um experimento que deu origem à descoberta da fissão. Então, é por isso que a Meitner vinha trabalhando com eles até julho. Tá certo? Todos os experimentos até julho ela fez com eles. Né? E aí ele descobre, em 1939, em 1938, descobre a fissão. Né? E aí, a própria Lise, logo em seguida, dá uma explicação, o Bohr também dá uma explicação, e em 1944 o Prêmio Nobel foi dado para o RAM pela descoberta da fissão. Então, tem um núcleo lá dentro. Certo? Então, tem a física nuclear, a física nuclear é o núcleo, né, com próton e nêutron, e aí, então, é importante saber o que acontece lá dentro do núcleo. Tá certo? Para entender o que é a fissão nuclear, é importante saber o que acontece lá dentro do núcleo, tá certo? Então, aí eu fiz um mapa conceitual sobre estrutura nuclear. Né? A estrutura nuclear, a estrutura do núcleo, tá certo? Então, a história, o núcleo tem prótons, tem nêutrons, tá certo? Agora, os prótons e os nêutrons são formados por quarks, que eu não vou discutir aqui, tá certo? Deixa eu ver se eu botei não. Então, ok? Tá aqui, eu botei aqui, escrevi aqui. Então, os prótons e os nêutrons são constituídos pelas partículas elementares quarks, que eu não vou discutir aqui, partícula elementar. Então, a descrição toda aqui fica como se próton e nêutron fossem partículas elementares. Não são partículas elementares, né? Eles são compostos por quarks, que são as partículas elementares. Mas, então, os prótons, eles se repelem, né? Eles se repelem eletrostaticamente. Então, o nêutron precisa entrar um nêutron na jogada, porque é o nêutron que faz a liga, que segura os prótons. Mas ele segura mais ou menos, tá certo? Então, já com 4 prótons, 2 prótons e 3 nêutrons, 2 nêutrons, tal, você já começa a ter desequilíbrio. Então, quando esse sistema, e geralmente esse sistema instável, né, um equilíbrio instável, acontece com os elementos mais pesados. Por isso que os primeiros elementos radioativos foram o urânio e tal. Mas os fenômenos de decaimento acontecem a partir do hélio, certo? Mas o que é importante, então, é que você tenha o desequilíbrio disso aqui, e o desequilíbrio produz a emissão, o decaimento, ou a radioatividade, né, que produz a emissão de partículas alfa, ou raios alfa, partículas beta, ou raios beta, e raios gama, tá certo? Então, isso tudo foi descoberto lá pela Madame Curie, pelo Becquerel, etc., em 1896, 98. Né? E aí, os experimentos lá do Fermi, que todo mundo seguiu, é que você pegava prótons
né? E bombardeava com nêutrons, né? Então, com elementos acima, isso tinha que produzir elementos acima de 90, né? Mas, na verdade, o Rand descobriu, né, é que produzia dois pedaços, dois elementos leves, o bário e o lantânio. Ao invés de bombardear o próton com o nêutron, produzir um elemento transurânico, é o que o Fermi dizia, um elemento transurânico, não. Ele produzia dois pedaços, dois átomos, dois elementos mais leves, que era o bário e o lantânio. Tá certo? Isso é a fissão nuclear. Então produz bário e lantânio e produz energia. É a energia, por exemplo, que a gente vê na bomba atômica, ou então a energia que a gente vê nas usinas nucleares e tal, né? Essa energia que vem pela diferença de massa, que vem da equação de Einstein. Vou falar daqui a pouco nisso, tá certo? Então, isso aqui está a ideia da estrutura e por que é que você tem a fissão nuclear. Tudo isso que está aqui pode ser abordado com alunos do terceiro ano como eu estou falando aqui, de uma forma um pouco qualitativa, tá certo? Então, tudo isso é possível. Isso aqui os alunos do terceiro ano têm capacidade de entender. É só questão de você ter tempo para falar isso, escolher a profundidade que você vai poder falar, tá certo? Por exemplo, eu dei aqui um exemplo. O que pode ser abordado no ensino médio? Em cima de tudo que eu falei até aqui, tá certo? Então, no terceiro ano, você pode abordar formalmente a repulsão eletrostática entre os prótons, porque você já estudou eletricidade, já estudou a lei de Coulomb, né? Então, cargas e sinais iguais se repelem, cargas e sinais contrárias se atraem. Então, isso está lá no conteúdo básico da eletricidade que se dá no ensino médio. Então, a carga agora é próton, você pode discutir que os prótons se atraem e tal, né? Então, agora, você pode fazer conta, tá certo? Você pode. O primeiro modelo que se usou para explicar a fissão nuclear, né, foi um modelo desenvolvido pelo Bohr e pelo Euler, tá certo? Que chama-se modelo da gota líquida, tá certo? Eu não vou discutir aqui, não vai dar tempo, então vocês. Mas o artigo do Bohr e do Euler, que fácil, se acha fácil na literatura, né? Tem toda a discussão que ele tem quando um núcleo, quer dizer, no caso de uma gota líquida, quando ela concentra uma massa muito grande no volume pequeno, ela começa a ter instabilidade, ela vibra para lá, vibra para cá, e termina se separando. Né? Então, isso é a ideia que a Lise Meitner usou, né, para explicar o problema da fissão nuclear. O Bohr tinha falado sobre a absorção de nêutrons por um núcleo, né, e explicado isso através do clássico modelo da gota líquida. Esse modelo da gota líquida, você pode, se você estudou um pouco de fluidos lá no ensino médio, você pode discutir isso, né? E você pode discutir também quantitativamente, porque é fácil de fazer, a transformação. Quer dizer, se você tem um núcleo pesado e esse núcleo pesado se divide em dois núcleos mais leves, sobrou uma massa, tá certo? Essa massa é transformada em energia pela equação E igual a mc2. Eu botei aqui a equação na letra do Einstein. Isso é a letra do Einstein, de um rascunho de um manuscrito dele, antes de ele publicar o artigo E igual a mc2, tá certo? Então, isso aqui é letra do Einstein. Então, a equação E igual a mc2 significa o seguinte, que você tem um núcleo muito pesado, o urânio, se transforma em uma parte em latânio e outra parte em bário. A soma da massa de latânio e bário é menor do que a massa do urânio. Para onde é que foi essa massa? A diferença de massa? Para onde é que foi? Foi para a energia. A transformação de energia de massa em energia, tá certo? A transformação da energia em matéria. Okay? Então, pode fazer conta. Você pode até fazer. É fácil isso, não tem nenhum problema, né, numérico para fazer isso. Então, você pode tratar com os alunos do ensino médio essas contas. Aí você pode estudar vários isótopos e tal, tá certo? Bom, e finalmente você pode discutir qualitativamente o papel do nêutron na coesão nuclear. Isso aí envolve força nuclear forte, não dá para tratar formalmente, obviamente, né, mas se pode trabalhar isso qualitativamente. Tem vários livros que têm uma abordagem didática um pouco mais elementar que pode discutir no ensino médio. Tá certo? Então, é isso aí. Então, quer dizer, o texto
Bom, então, o texto, o ensaio que eu escrevi no estado de São Paulo, ele pode servir como semente para fazer uma transposição didática para o ensino médio e discutir aspectos da física nuclear, indo até a fissão, né? Então, é isso aí. Por hoje é só, e até a próxima semana.